Nesta videoaula, nós vamos fazer uma introdução ao filtro de Kalman, que é um estimador linear ótimo de estado, no caso aqui para sistemas lineares variantes no tempo. Nós vamos ver o caso aqui para tempo discreto. O que é o filtro de Kalman? Aqui num resumo breve, né? É um estimador linear ótimo de estados para um sistema linear variante no tempo. E ótimo em que sentido? No sentido de que a estimativa produzida pelo filtro de Kalman é aquela de menor erro médio quadrático. Então a gente está falando de uma estimativa cujo erro tem menor variância, tem menor norma 2, né? É ao contrário do que a gente viu no caso do observador de Luenberger, o filtro de Kalman adota uma abordagem estocástica, ou seja, tanto o estado x de k quanto a saída do sistema y de k não são determinísticos, mas são processos estocásticos em tempo discreto. E além disso, né, a própria formulação do filtro de Kalman incorpora incertezas associadas ao modelo do sistema linear variante no tempo. Ou seja, a gente não está considerando que as matrizes A, B, C e D, e aqui essas matrizes dependem do tempo, são sabidas exatamente, mas a gente considera que existam incertezas associadas às matrizes da representação em espaço de estados do modelo do sistema linear variante no tempo. Então, o objetivo do filtro de Kalman é obter uma estimativa ótima para o estado do sistema, o x de k, conhecendo-se a representação em espaço de estados do sistema para todo k, né? E além da caracterização das incertezas. Isso significa que a gente vai medir a saída do sistema, o y de k, que a gente chama, no caso da formulação em filtro de Kalman, de observação, com ruído, né? Essa saída não é medida de forma exata, mas medida com uma contaminação de ruído, mas de qualquer forma é feita a medida sem atraso. Qual é a representação em espaço de estados do sistema? É similar à que a gente viu na videoaula de representação em espaço de estados de sistemas lineares variantes no tempo, mas aqui a gente vai acrescentar a incerteza associada ao modelo. A equação de estado é similar à que a gente viu antes, x de k mais 1 vai ser a matriz A de k que multiplica x de k é o estado. Nota que a matriz A que depende do tempo, k, mais b de k que multiplica o de k. Mesma coisa aqui, o b de k depende do tempo, o de k é a entrada do sistema. E aqui aparece uma parcela nova que é w de k, que a gente vê aqui embaixo, né, que é um processo estocástico em tempo discreto e que tem distribuição normal, gaussiana, de média zero e matriz de autocovariância Q de K. E essa componente W de K representa a incerteza no modelo do sistema associado aqui à equação de atualização dos estados. A gente pode pensar que estaria representando incertezas em relação ao modelo representado aqui pelas matrizes A de K e B de K. A equação de saída, y de k, vai ser igual a c de k, nota que o c depende do tempo, que multiplica x de k, mais um v de k. V de k é um processo estocástico com distribuição gaussiana de média zero e matriz de autocovariância R de k. V de k vai representar um ruído, digamos assim, que está sendo somado à saída do sistema. Ou seja, eu estou observando a saída do sistema com uma componente de ruído V de k. Sem perda de generalidade, a gente pode avaliar esse sistema para k maior ou igual a zero. Nota que o estado x de k não é determinístico, é um vetor no Rn, y é um vetor no Rp, mas são processos estocásticos, não são mais sequências determinísticas de vetores. Para cada instante de tempo k, cada elemento do vetor de estados, por exemplo, aqui o x1 de k0, por exemplo, x2 de k0, é uma variável aleatória. Mesma coisa para os componentes ou elementos aqui do y de k. A gente está falando agora de variáveis aleatórias para um determinado instante de tempo e ao longo do tempo são processos estocásticos. A entrada U de k, que é um vetor pertencente ao Rm, é determinística. As matrizes A, B e C, as três aqui dependentes do tempo e com as dimensões aqui indicadas, também são determinísticas. E como a gente viu antes, né, as componentes W de k e V de k, com as dimensões indicadas, são processos estocásticos em tempo discreto. Nota que para o fim da formulação do filtro de Kalman, a gente precisa conhecer as matrizes A de k, B de k, C de k, além das matrizes Q de k e R de k, para todo instante de tempo que a gente vai considerar aqui. Por exemplo, para k maior ou igual a zero.
Além disso, né, a gente precisa, para garantir a estabilidade do filtro de Kalman, né, que as matrizes A, B, C, Q e R para todo instante de tempo na faixa sob consideração tenham norma limitada. E além disso, a gente precisa garantir que a matriz A para todo instante de tempo seja invertível e a matriz R seja simétrica e positiva definida. Além disso, a gente viu que x de k é um processo estocástico, então o x de zero, no instante zero, vai ser uma variável aleatória com distribuição normal, com média que valor esperado, esse símbolo aqui que a gente vai usar vai ser valor esperado, x0, que vai ser igual a x barra zero. E com matriz de autocovariância P0 de zero, semidefinida positiva, e P0 de zero definido na forma convencional. O valor esperado é de x0 menos a média, né? Multiplicado aqui pela mesma componente transposta. Então essas condições aqui têm que ser atendidas, né, para que a gente garanta a estabilidade do filtro de Kalman. Você vai falar muito superficialmente sobre isso mais à frente. Vamos lembrar agora, para esse tipo de equação de estado, né, qual é a solução geral para x de k, para k maior ou igual a zero, né? A gente viu lá na videoaula de representação em espaço de estados de sistemas lineares variantes no tempo, para o caso determinístico, mas vale o mesmo aqui para o caso estocástico, que a solução x de k era dada pela matriz de transição de estados, φ de k0, que multiplica o estado inicial x0, mais o somatório de i de 0 até k-1, nota que x de k e o somatório vem até k-1, da matriz de transição de estados φ de k, vírgula i mais 1, que multiplica aqui b de i, que multiplica o de i mais w de i. Estou considerando que a entrada toda agora é essa componente aqui, ao invés de só b de k, u de k. Tá, ok? Então é só usar a formulação que a gente viu antes e adaptar para o nosso caso aqui. E lembrar que a matriz de transição de estados foi definida, né, a matriz φ de k, vírgula L, como a de k-1, que multiplica a de k-2 e assim por diante, até a de L, isso para k maior que L. E a gente pode ver aqui, né, que o x de k é uma função linear, porque essa matriz de transição de estados é um operador linear, um operador linear L1, né, aplicado a x0. Esse somatório também é um operador linear que está sendo aplicado a u de i, então é um operador linear que depende de i, tá? E está sendo aplicado a u de i. E esse somatório também é um operador linear que depende de i e está sendo aplicado a wi. E nota, né? No pior caso aqui da faixa de i, que é i igual a k-1, né, o x de k vai ser uma função linear de u de k-1. Mesma coisa aqui para o w, né? O x de k, no instante k, vai ser uma função linear L3 de k-1 de w de k-1, aqui no i igual a k-1. Tá, ok? A gente vai usar essa informação mais à frente, por isso que eu estou fazendo esse lembrete aqui agora. E como o y, né, é uma função linear de x, né, nota que o y de k é um c de k, x de k mais v de k, então é uma função linear de x de k. Y de k também vai ser dependente linearmente de x0, de u de i, de w de i, e além disso, né, de v de k. Nota que para as componentes u de i e w de i, a dependência vai só até k-1, mas para v de k a dependência vai até o próprio v de k, no mesmo instante de tempo. Dada essa equação aqui, né? Mesmo instante de tempo, y de k, v de k. E quais são os pressupostos considerados na filtragem de Kalman? Ou seja, que a gente assume que são verdadeiros. A gente não vai entrar no mérito se esses pressupostos são práticos, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eles têm que ser atendidos, os pressupostos aqui, de modo que os resultados que a gente vai mostrar a seguir sejam de fato válidos, tá, ok? O primeiro pressuposto, né, é que o estado x no instante zero, ou seja, o estado inicial, é ortogonal a w para todo instante de tempo maior ou igual a zero. Nota que a gente está falando aqui, né, de variáveis aleatórias, né? Dado o x0, né, que é um vetor de variáveis aleatórias, né, para esse outro vetor w aqui, também composto de variáveis aleatórias, para todo instante de tempo, as variáveis são descorrelacionadas. Mesma coisa para x de 0 e a componente v, também são ortogonais. W
é ortogonal ao próprio W em dois instantes de tempo diferentes. Para dois instantes de tempo diferentes, as componentes W de K e W de L, K diferente de L, são ortogonais. Mesma coisa para V. Ou seja, o processo estocástico V de K, né, é I e D. V e W também são ortogonais para quaisquer instantes de tempo K e L. O processo estocástico W de K tem matriz de autocovariância Q de K, como a gente definiu antes, né? Pelo valor esperado de W de K, que multiplica W transposto de K. Mesma coisa para V de K. O processo V de K tem matriz de autocovariância R de K. E lembrar aqui que esse operador é o operador valor esperado ou expectância. Então, esses são os pressupostos que têm que ser atendidos ou que são considerados como válidos, né, para a formulação do filtro de Kalman. O que a gente precisa conhecer para rodar o filtro de Kalman? A gente precisa conhecer para todo instante de tempo K, ou pelo menos para K maior ou igual a zero, no caso que a gente está tratando aqui, as matrizes A de K, B de K, C de K, Q de K e R de K. Ou seja, a gente conhece o modelo da planta, tá? Conhece também a caracterização dos processos estocásticos que representam aqui, no caso, a incerteza do modelo e o ruído na medição da saída. Nota que isso tem que ser caracterizado para todo instante de tempo. E pode mudar ao longo do tempo. Então a gente não está falando aqui de processos estacionários. Os processos podem ser não estacionários. Agora vem uma questão importante, que é a notação que a gente vai usar ao longo dessa videoaula. Chapéu aqui indica estimativa, tá? O subscrito L aqui indica para a gente o seguinte, que vai ficar mais claro mais à frente, que essa estimativa do estado X no instante K foi obtida usando observações ou saídas Y até o instante L. Então, eu observo Y de I de possivelmente de 0 até L. Se eu parei em L e obtive com esse conjunto de observações Y uma determinada estimativa, eu indico, né, que essa estimativa foi obtida usando saídas até L. Tá? O L pode ser maior ou menor que K. E o Y chapéu de K é uma estimativa de Y de K. E a gente vai definir os erros de estimativa da seguinte forma. E subscrito L, com a mesma conotação que a gente está vendo aqui, ou seja, esse erro subscrito L indica para a gente que esse erro está associado a uma estimativa que foi feita para o estado usando observações até o instante L. O erro vai ser dado pela estimativa menos o valor, entre aspas, aqui, verdadeiro do estado. A gente sabe que não existe um valor verdadeiro, porque isso aqui é um processo estocástico. Tá? Mas suponha que haja um valor verdadeiro subjacente aqui, que a gente está considerando aqui como x de k. E essa estimativa, né, vai ter uma matriz de autocovariância, que vai ser denotada por PL de k, que é dada convencionalmente como o valor esperado de EL de k, que multiplica L transposto de k, que é a matriz de autocovariância do erro, associada a essa estimativa. E qual é a proposta da filtragem de Kalman? É estimar x de k em duas etapas. A primeira é chamada de predição ou propagação, e a segunda é chamada de assimilação ou atualização. Aqui a gente vai fazer o k maior ou igual a 1. A gente começa com k igual a 0, né, e vai rodar um processo interativo para k maior ou igual a 1. Qual é a etapa de predição ou propagação? O que a gente vai fazer? A gente vai zerar as componentes de incerteza, ou seja, zerar W de k e V de k, e vai rodar um modelo conhecido a partir de uma estimativa ótima, né, no instante k-1, obtida aqui com observações ou saídas até o instante k-1. Nota que por hora a gente não vai se ater a como que essa estimativa foi obtida. Vamos partir, né, do pressuposto que nós conhecemos, né, uma estimativa ótima no instante k-1. Como é um processo interativo, a gente começa com k igual a 0, a gente vai precisar de uma estimativa ótima x chapéu 0 de 0. No instante 0, suponha que essa estimativa seja ótima. O filtro de Kalman é um procedimento recursivo, né, ou iterações recursivas que permitem a gente obter novas estimativas a partir de uma estimativa ótima num determinado instante de tempo. Muito bem, se a gente conhece essa estimativa ótima, x chapéu k-1 de k-1, a gente propaga ou faz uma predição intermediária da estimativa que a gente vai denotar por x chapéu k-1 de k, ou seja, eu estou fazendo uma predição do estado no instante k, uma estimativa do estado no instante k, mas observando as saídas até k-1. Isso vai ser dado por A de k-1,
que multiplica o x chapéu K-1 de K-1 mais B de K-1, o de K-1. Eu estou usando exatamente a REE que a gente viu antes aqui, tá? Essa aqui. Ao invés de K-1, eu usei K, então todo o valor de K aqui vai para K-1, tá? E o que eu fiz aqui? Zerei essa componente W de K. E substituí o x de K aqui pela estimativa ótima em K-1. É o que está mostrado aqui. Uma vez que eu obtive essa estimativa intermediária x chapéu K-1 de K, eu obtenho uma estimativa de y de K fazendo a conta C de K que multiplica essa estimativa que eu acabei de computar, que é x chapéu K-1 de K. E agora, de posse dessas duas estimativas, eu passo para a etapa de atualização ou assimilação. Nota que esse y chapéu de K foi obtido sem qualquer informação do y no instante K. Eu não preciso ter observado o y no instante K para obter essa estimativa y chapéu de K. Estou só propagando, né, usando o modelo de saída, a equação de saída, e usando aqui a estimativa de estado que a gente acabou de computar. Para a etapa de assimilação ou de atualização, a gente observa o y. Agora sim, eu tive acesso ao y no instante K, ou observação no instante K, e vou fazer uma correção dessa estimativa intermediária que a gente acabou de computar na etapa de predição. E como é que é essa correção? A estimativa no instante K do estado, observando o y até o instante K, vai ser dada pela estimativa intermediária, essa aqui, mais uma matriz G de K, que é a matriz de ganhos de Kalman, que multiplica o erro entre o y de K e a estimativa y de K. Esse aqui que eu acabei de observar e esse aqui que eu computei no estágio de predição. Essa matriz G de K que a gente vai determinar de modo que essa estimativa no instante K, observando até o y de K, seja uma estimativa ótima no sentido de menor MSE. Essa componente y de K menos y chapéu de K é chamada de inovação na literatura. Então, daqui para frente, a gente vai fazer todo um trabalho de desenvolvimento para encontrar uma expressão para a matriz G de K. Existem várias formas e metodologias para a gente encontrar a matriz G de K. Com abordagens diferentes, a gente vai adotar uma abordagem, dentre as diversas que existem na literatura, e que vai ser baseada em propriedades de estimadores ótimos. E quais serão as propriedades, né, que a gente vai utilizar aqui associadas a uma estimativa ótima? São propriedades de erro de uma estimativa linear ótima, num determinado instante K, por exemplo, aqui. Tá? O erro de uma estimativa linear ótima tem que atender 3 propriedades. Tem que ter média nula. Suponho que a gente esteja falando aqui do erro de estimativa EK de K associado a essa estimativa aqui. Tá? Ele tem que ter média zero, ou seja, o valor esperado de EK de K tem que ser zero. O erro EK de K tem que ser ortogonal à própria estimativa, x chapéu K de K. Ou seja, o valor esperado de EK de K, que multiplica x chapéu transposto K de K, tem que ser igual a zero. E o erro, né, E de K, tem que ser ortogonal às observações y, i de 1 até K, usadas para obter a estimativa. Ou seja, o valor esperado EK de K, que multiplica y transposto de i para todo i nessa faixa, tem que ser igual a zero. Muito bem, agora a gente vai estudar não só o erro de estimativa intermediária, ou seja, o erro associado a essa estimativa intermediária, como também o erro associado à estimativa final. E a gente vai forçar que o erro associado à estimativa final atenda a essas 3 propriedades aqui, em particular a primeira e a segunda, né? E daí a gente consegue obter uma expressão para a matriz G de K. A gente poderia forçar também a propriedade P3 e vai chegar na mesma solução para a matriz G de K. Ou seja, forçar P2, nesse caso aqui, implica também que P3 é válida. Então a gente começa aqui com o erro da estimativa intermediária, ou seja, EK-1 de K, relembrando a nomenclatura, é o erro da estimativa intermediária, né, xk-1 de K, o subscrito K-1 indica para a gente que a gente utilizou yi com i de 0 até K-1 para obter essa estimativa. E ela é dada aqui, por definição, como x chapéu K-1 de K menos x de K. Essa aqui é a estimativa intermediária do estado. Agora a gente substitui aqui a estimativa intermediária pela expressão dela, que é essa aqui, né?
e substitui aqui o x de k pela expressão da REE, que a gente viu antes também, que é essa aqui. É só fazendo a mudança de variáveis, ao invés de k mais 1 aqui, vai ser k mais 1 para k. Está aqui, né, o que está mostrado aqui. O x chapéu k menos 1 de k é essa expressão, né, e o x de k é essa expressão aqui. Se a gente fizer as contas, né, a gente vai encontrar, né, que ek menos 1 de k vai ser igual a esse termo que está aqui, né, mais esse aqui, que está aqui, menos essa parcela aqui, que está aqui, menos essa parcela aqui, que está aqui, menos w de k menos 1. Nota, né, que eu tenho aqui mais b k menos 1 que multiplica o de k menos 1 e menos b de k menos 1 que multiplica o de k menos 1. Então essas duas parcelas se cancelam. A gente tem aqui a de k menos 1 multiplicado à esquerda aqui nessas duas parcelas. E se a gente colocar em evidência, né, a gente tem aqui a de k menos 1 que multiplica x chapéu k menos 1 de k menos 1 menos x de k menos 1. Isso, por definição, é igual a ek menos 1 de k menos 1. É o erro da estimativa ótima em k menos 1, utilizando aqui a saída até k menos 1. Nota, né, que a gente partiu do pressuposto que essa estimativa aqui é ótima. Aí sobra aqui o menos w de k menos 1. Então essa é a dinâmica, né, a equação de diferença que define a dinâmica do erro intermediário, da estimativa intermediária. E a gente verifica, né, que esse erro da estimativa intermediária é ótimo. Então ele vai ter que atender as propriedades P1, P2 e P3. Propriedade P1, né, o erro da estimativa intermediária tem que ter média zero. A gente verifica que de fato isso vale, né? Como é que a gente resolve isso, né? Faz o valor esperado de ek menos 1 de k, substitui aqui, né, ek menos 1 de k pela expressão dele, que a gente acabou de obter no slide anterior. Nota, né, que a de k é determinística, é um operador linear também, né? E o valor esperado também é um operador linear. Então a gente pode comutar os operadores lineares. Subtração também é um operador linear. Então a gente pode fazer aqui, né, a distribuição. Então aplicar o valor esperado aqui a essas duas parcelas, né, e colocar à esquerda aqui o a de k, que é determinístico, né? Comutar aqui o a de k com o valor esperado. Então vai ser a de k menos 1 que multiplica o valor esperado de e k menos 1 de k menos 1. E aqui menos o valor esperado de w de k menos 1. Nota, por definição, esse valor esperado é igual a zero, porque a gente definiu o w de k para todo k como tendo distribuição normal de média zero. Então, isso aqui tem que ser necessariamente zero por pressuposto. E o valor esperado da estimativa ótima em k menos 1, né, ek menos 1 de k menos 1, é igual a zero por P1. Nota que esse erro aqui é da estimativa ótima x k menos 1 de k menos 1. Se a gente voltar aqui o slide, né, a gente partiu, né, na etapa de predição do pressuposto que essa estimativa aqui é ótima. X chapéu k menos 1 de k menos 1. Então ela tem que atender, né, às propriedades de um estimador ótimo. Então esse valor esperado aqui é igual a zero. Aí a gente conclui que o erro de estimativa intermediária atende a P1. E vai ter que atender também a P2, ou seja, o erro da estimativa intermediária vai ter que ser ortogonal à própria estimativa intermediária. Então o valor esperado de ek menos 1 de k, erro da estimativa intermediária, que multiplica a estimativa intermediária transposta, tem que ser igual a zero. Você vai verificar que de fato é. O que a gente faz, né? Substitui aqui ek menos 1 de k pela expressão dele e x transposto chapéu k menos 1 de k pela expressão dele, que a gente viu antes também. Isso aqui do erro que a gente viu aqui na expressão 8, né? E o x transposto de k menos 1 pela expressão que a gente viu na etapa de predição. Nota, né, que a expressão de ek menos 1 de k, né, tem duas parcelas e a expressão de x transposto chapéu tem duas parcelas também. Então a gente vai ter no final das contas, ao fazer o produto aqui, 4 parcelas. Tá? Vai comutar aqui os operadores determinísticos com o valor esperado e aplicar o valor esperado às componentes que de fato são estocásticas. Tá? Então fazendo as contas aqui, que eu vou passar rapidamente, a gente chega aqui nessa expressão, né? A de k que multiplica o valor esperado do produto ek menos 1 de k por x chapéu k menos 1 transposto de k menos 1, tá? Que multiplicar transposto de k menos 1. Vamos analisar aqui essa parcela, né? Esse valor esperado aqui é igual a zero pela propriedade P2. Nota, esse valor esperado é entre o erro da estimativa ótima,
no instante k-1, usando y até k-1, e a respectiva estimativa ótima x chapéu transposto k-1 de k-1. Tá? E por P2, esse valor esperado tem que ser 0, porque essa estimativa aqui é ótima e esse cara aqui é um erro dessa estimativa ótima. Então tem que atender P2. Segunda parcela vai ser a k-1 que multiplica o valor esperado de ek-1 de k-1, que multiplica u transposto de k-1, b transposto de k-1. Essas componentes aqui são determinísticas, idem para a de k-1, e o valor esperado de e de k-1 de k-1 é igual a 0, porque esse erro é um erro da estimativa ótima x chapéu k-1 de k-1, que é igual a 0, porque ele tem que atender a propriedade P1. A terceira parcela é essa aqui, né? O valor esperado de w de k-1, que é 0 por definição, como a gente viu antes, que multiplica o transposto de k-1, que multiplica b transposto de k-1. E a quarta parcela vai ser esse valor esperado que multiplica o transposto de k-1, e esse valor esperado é o valor esperado da multiplicação de w de k-1 por x chapéu k-1 transposto de k-1. E esse valor aqui esperado é igual a 0. Agora a gente precisa estudar com um pouco mais de cuidado. Por que é igual a 0? Esse x chapéu, é uma estimativa ótima no instante k-1, é uma função linear de quem? Então vamos olhar aqui a expressão para a estimativa ótima, né? Então a gente vê aqui que o x chapéu ótimo, né, ele é uma função linear de y, né? E y, como a gente viu, né, aqui atrás, é linearmente dependente de quem? De x0, de u de i, de w de i, no caso aqui u de i e w de i de 0 até k-1 e v de k. Então vamos lá. Eu estou falando aqui do x chapéu de k dependendo do y de k, né? O y de k depende do w de i para ir até k-1. Está tratando aqui, no nosso exemplo, né, da estimativa no instante k-1. Muito bem, então o x chapéu de k-1 é a função linear de y de k-1, que é a função linear de x0, que é ortogonal a w de k, como a gente viu lá pelo pressuposto. É a função linear do v de k-1, que é ortogonal ao w de k-1, porque v e w são ortogonais para todo instante de tempo. Agora que é a parte cuidadosa. Esse x chapéu de k-1 é a função linear do próprio w de i até k-2, 0 até k-2. E nessa faixa de instantes de tempo, esses w's de 0 até k-2 são ortogonais a w de k-1, como a gente viu lá pelo pressuposto. Então, esse valor esperado aqui também vale 0. Então, essa observação aqui está incompleta, tá? Essa estimativa em k-1 é a função linear de x0, é a função linear de v de k-1 e a função linear de w de i para i de 0 até k-2, né? E todas essas componentes são ortogonais a w de k-1. E daí a gente chega à conclusão que o valor esperado de e de k-1 de k, que multiplica o x chapéu transposto de k-1 de k, é igual a 0. Ou seja, o erro de estimativa intermediária é ortogonal à própria estimativa intermediária. E agora a gente verifica que o erro da estimativa intermediária é ortogonal às observações y de i com i, né, de 0 até k-1. Ou seja, tem que atender a propriedade P3. A gente faz a verificação como a gente fez antes no caso do atendimento à propriedade P2. Né? O valor esperado ek-1 de k, que multiplica y transposto de i para i nessa faixa aqui, tem que ser igual a 0. Nota aqui o detalhe, né? Olha, essa estimativa intermediária foi obtida usando valores de y até k-1. Então, a faixa de i aqui vai até k-1, não vai até k. Ainda que a estimativa seja intermediária por um instante k. Então, a gente faz como a gente fez antes, né? Substitui k-1 pela expressão dele, que é essa expressão aqui. O y transposto de aqui faz a multiplicação, né? Esse cara aqui tem duas parcelas, o y tem um termo só. Então, a gente vai ter aqui essas duas parcelas. Vai comutar aqui os operadores lineares determinísticos, no caso aqui o a de k, com o valor esperado, e vai obter essa expressão aqui. Esse valor esperado vai ser a de k-1, que multiplica esse valor esperado aqui, menos esse valor esperado aqui. Ora, vamos estudar esse valor esperado aqui.
Isso aqui é um erro da estimativa ótima em K-1. E por propriedade P3, ele é ortogonal às observações y até K-1. E a gente tem aqui esse valor esperado que é igual a zero, pela mesma razão que a gente viu antes, né? O yi é varrido com i de 0 até K-1, ou seja, o pior caso aqui para a gente é o i igual a K-1. O y de K-1 é função linear de x0, que é ortogonal a w. O y de K-1 é a função linear de v de K-1, que é ortogonal a w de K-1. E o y de K-1 é a função linear de w de i de 0 até K-2. E esses w's de i de 0 até K-2 são todos ortogonais a w em K-1. Então, esse valor esperado é igual a zero. É o que está dito aqui, né? Lembrar, né, que o y de K-1 ele é linearmente dependente do próprio w, né, para i aqui de 0 até K-2, pela expressão geral que a gente viu, né, para o y de k, que é a função linear do x de k. Daí a gente conclui que o erro da estimativa intermediária é ortogonal às observações y de i, né, nessa faixa de valores de i. Agora a gente faz o mesmo para o erro da estimativa pós-assimilação, que é o EK de k. O EK de k vai ser definido como x chapéu k de k menos o x de k. Então a gente obtém, né, a expressão da dinâmica de EK de k substituindo aqui o x chapéu de k pela expressão dele, né, que é x chapéu de k menos 1 de k mais g de k, matriz de ganho de Kalman, que multiplica y de k menos y chapéu de k. A gente vê aqui, né, que existem duas parcelas aqui, x chapéu k menos 1 de k menos x de k, e por definição essa subtração aqui é o erro da estimativa intermediária, EK-1 de k, né, mais g de k que multiplica y de k menos y chapéu de k, e a gente substitui y de k e y chapéu pelas respectivas expressões que a gente viu antes. Y de k é igual a c de k que multiplica x de k mais v de k, e y chapéu de k é igual a c de k que multiplica a estimativa intermediária. A gente vê aqui, né, que tem c de k, x de k, essa parcela aqui, e essa parcela aqui, menos c de k, x, chapéu, k-1 de k. Se a gente colocar aqui o c de k em evidência, né, multiplicado aqui pelo g de k, a gente obtém aqui, né, o x de k menos x chapéu, k-1 de k. E, por definição, essa subtração aqui é o menos EK-1 de k. É menos o erro da estimativa intermediária. E sobra aqui, né, o g de k que multiplica o v de k, que está aqui. Agora a gente coloca esse erro intermediário em evidência à direita, né? Porque ele está sendo multiplicado à direita aqui de g de k, c de k. Então a gente obtém aqui o erro intermediário à direita e identidade menos, porque tem um menos aqui, g de k que multiplica c de k. E sobra aqui o g de k, v de k. E no final a gente encontra aqui a equação 13, que é a dinâmica que rege o erro da estimativa final, ou pós-assimilação. EK de k vai ser essa matriz aqui, I menos G de k que multiplica C de k, que multiplica o erro intermediário mais G de k que multiplica V de k. Aqui a gente vai deixar essa equação em função aqui do erro intermediário. Mais à frente a gente vai escrever essa equação em função do próprio erro em k-1, ao invés do erro intermediário em k. Tá? Mas para o que a gente quer fazer aqui, essa expressão aqui já é suficiente. Muito bem. Agora o que eu quero, né, de modo a obter a matriz G de K, a matriz de ganho de Kalman, é que esse erro de estimativa ótima atenda P1, P2 e P3. Ou seja, o erro da estimativa ótima, EK de K, tem que ter média zero, tem que ser ortogonal à própria estimativa ótima e tem que ser ortogonal às observações YI e YI de 1 até K, né? E vamos fazer uma simplificação de notação para evitar carregar muito K aqui no desenvolvimento. A gente vai chamar a matriz M igual a I menos GK que multiplica C de K, sem indicar aqui a dependência de K. Tá? Mais à frente a gente vai fazer o mesmo para as matrizes ou operadores determinísticos dependentes de K, para evitar carregar a notação. Então vamos verificar que o erro final, EK de K, satisfaz a propriedade P1, ou seja, tem média zero. Quem vai ser o valor esperado de EK de K?
vai ser o valor esperado de quem? Da expressão dele, que a gente acabou de ver, né? Que é M, que é essa matriz aqui, que multiplica o erro intermediário, mais G, que multiplica V de K. Vai fazer aqui a comutação entre os operadores lineares. M é um operador linear, E também é um operador linear, né? Então vai ser M que multiplica o valor esperado do erro da estimativa intermediária. Vai fazer a distribuição aqui do valor esperado pelo operador linear soma, né? Então vai ser G que multiplica o valor esperado de V de K. Ora, o valor esperado de V de K é igual a zero por definição. E o valor esperado de EK-1 de K é igual a zero por 9. A gente verificou isso anteriormente na equação 9, né? Então, a gente verifica aqui, né, que o erro de estimativa final atende a P1. Agora eu vou forçar que o erro de estimativa final, EK de K, satisfaça a P2. Porque eu quero que a estimativa X chapéu K de K seja ótima. Então ele tem que satisfazer a P2. Ao fazer isso, a gente vai acabar encontrando uma expressão para G de K. Se eu forçar E de K satisfazer a P3, eu vou acabar encontrando a mesma expressão para G de K. Tá? Então daí a gente conclui que forçar EK de K satisfazer a P2 implica também que ele satisfaz a P3. Então vamos lá, eu quero aqui, né, que o valor esperado de EK de K, que multiplica X chapéu K transposto de K, seja igual a zero. Ou seja, que o erro da estimativa final seja ortogonal à própria estimativa final. Vamos lá, quem é a expressão de E de K? E de K vai ser igual a M que multiplica a estimativa intermediária mais G que multiplica V de K. Estou omitindo aqui a dependência de K em V, tá? Para simplificar a notação. E quem vai ser o X chapéu transposto K de K? É a expressão de X chapéu K de K transposta. A gente viu lá, né, pela expressão da atualização do estado, né, na etapa de assimilação. Vai ser dada por essa expressão aqui, tá? E a gente substitui o Y por quem ele é, da representação de espaço de estados, o Y chapéu lá da fórmula da etapa de predição, que é esse cara aqui, transposto, né? Isso tudo multiplicado aqui pelo G transposto. Aqui a gente observa que a gente tem X transposto de K que multiplica C transposto. E aqui a gente tem X chapéu transposto K menos 1 de K que multiplica C transposto. Se a gente colocar aqui o C transposto em evidência à direita, né, a gente tem o X transposto de K menos o X chapéu transposto K menos 1 de K, que por definição é menos o erro da estimativa intermediária transposto. Então a gente tem aqui essa parcela que é a estimativa intermediária transposta. Esse aqui é o negativo do erro da estimativa intermediária, que multiplica C transposto G transposto. E sobra aqui a terceira parcela, que é V transposto de K, que multiplica G transposto. Então a gente obtém aqui a expressão para X chapéu transposto K de K, que é composto aqui de 3 parcelas. Nota, a gente vai fazer a multiplicação de EK de K por X chapéu transposto K de K. Então são 2 parcelas aqui no E, né, e 3 parcelas aqui no X transposto, né? Essa multiplicação vai resultar em 6 parcelas. Estão aqui as 6 parcelas do produto EK de K por X chapéu transposto K de K. Estão indicadas aqui. É só fazer as contas, eu não vou detalhar isso aqui, é trivial, tá? E a gente vai aplicar agora o valor esperado a essa expressão e vai aplicar o valor esperado a cada uma das parcelas. E vai fazer o mesmo que a gente fez antes. Comutar o operador linear valor esperado com as matrizes aqui, ou operadores lineares determinísticos, né, de forma a aplicar o valor esperado aos objetos que de fato são estocásticos. Então tá lá. Aplicando aqui o valor esperado a esse produto, a gente encontra na primeira parcela M, que multiplica o valor esperado do erro da estimativa intermediária, que multiplica a estimativa intermediária transposta. E a gente viu antes que esse valor esperado é igual a zero, né, pela expressão 10. Porque a gente viu que a estimativa intermediária é ótima, então ela tem que satisfazer a propriedade P2. Né? Segunda parcela, a gente tem menos M, que multiplica o valor esperado desse produto, é igual a PK menos 1 de K, né, que multiplica C transposto, G transposto. Então, PK menos 1 de K é a matriz de autocovariância do erro intermediário, no instante K. Para a terceira parcela, a gente tem M, que multiplica esse valor esperado, que multiplica G transposto. Esse valor esperado é entre o erro da estimativa intermediária e V transposto de K.
E esse erro intermediário em K, como ele depende da estimativa ótima em K-1, e a estimativa ótima em K-1 depende do Y em K-1, ele vai depender também de V até K-1, tá? Então, é ortogonal a V em K. Então, esse valor esperado aqui é igual a zero. A quarta parcela é G que multiplica esse valor esperado, né? E, novamente, aqui a gente tem que estudar, né, a relação entre V e X-chapéu, estimativa intermediária. Essa estimativa intermediária é a função linear da estimativa ótima em K-1, que é a função de y de K-1. Então, essa estimativa intermediária é a função linear de x0, é a função linear de v até K-1, é a função linear de u também, mas isso não importa aqui porque u é determinístico, e a função linear de w até K-1. E são todos ortogonais a v. Então, esse valor esperado aqui é igual a zero. A quinta parcela, né, é G que multiplica esse valor esperado, que multiplica C transposto, G transposto. Ora, a gente já estudou esse valor esperado aqui em cima, né? Um é transposto do outro, né? Então, se esse valor esperado é zero, esse valor esperado aqui é zero. E, por fim, a sexta parcela, a gente tem G que multiplica esse valor esperado, que multiplica G transposto. E esse valor esperado é entre V de K e V transposto de K, que, por definição, é a matriz de autocovariância de V no instante K. E o que a gente quer? A gente quer que esse valor esperado aqui seja igual a zero. É o que a gente vai forçar, né? A gente vai forçar esse valor esperado igual a zero. E ao fazer isso, a gente tem que zero vai ter que ser igual a M, que multiplica PK-1 de K, que multiplica C transposto, G transposto, mais G, que multiplica R de K, G transposto. Olha, analisando as duas parcelas, a gente tem G transposto sendo multiplicado à direita aqui nas duas parcelas, né? Eu posso multiplicar à direita aqui 0 por G transposto, tá? Não vai fazer diferença nenhuma para o zero aqui, 0 vezes G transposto é G transposto, e eu posso cancelar o G transposto aqui dos dois lados da equação. É o que a gente faz aqui, né? Aqui eu denotei de forma diferente, multipliquei os dois lados da equação por G transposto inverso, então 0 vezes esse G transposto inverso continua sendo igual a zero, e do lado direito a gente tem menos M que multiplica PK-1 de K, que multiplica C transposto, mais G que multiplica R de K. Daí a gente obtém que GR, né, vai ser igual a M que multiplica PK-1 de K, C transposto. Substituo o M por quem ele é, que é I menos GC, que a gente definiu antes. Estou omitindo aqui a dependência de K, que multiplica o P de K-1 de K, que multiplica C transposto. O que eu quero encontrar é o valor de G, né? Então, tem o G aparecendo aqui e o G aparecendo aqui. Vou fazer aqui a distribuição, vai ser I que multiplica PK-1 de K, C transposto, que está aqui, menos GC, que multiplica PK-1 de K, que multiplica C transposto, né? Vou passar essa parcela aqui para a esquerda com sinal positivo, e vou colocar o G em evidência à esquerda. Então, vai ser G em evidência, que multiplica R de K, está aqui, né, mais GC, P, C transposto, que está aqui. Isso vai ser igual ao lado direito, que é PK-1 de K, que multiplica C transposto. Aí eu vou multiplicar ambos os lados da equação à direita, né, pelo inverso dessa expressão aqui, né, e encontro o valor de G. É o que está sendo denotado aqui. Nota que eu omiti aqui a dependência de K, né, nos objetos que são dependentes de K e que são determinísticos. Se a gente agora indicar a dependência de K, né, G de K vai ser igual a PK-1 de K, ou seja, a matriz de autocovariância do erro intermediário, que multiplica C transposto de K, que multiplica essa expressão inversa, e essa expressão é R de K mais C de K, PK-1 de K, C transposto de K. A gente obtém essa mesma expressão para G de K se a gente forçar o valor esperado de EK de K, que multiplica Y transposto de K, igual a zero. Ou seja, se a gente forçar o atendimento à propriedade 3, vai chegar na mesma expressão. Então, essa expressão para G é tal que a propriedade 3 do erro da estimativa ótima é satisfeita também. Agora, a gente verifica aqui, né, que o cálculo de G de K depende, né, dessa matriz de autocovariância do erro de estimativa intermediário, né? Ele aparece aqui, né, e aparece aqui. Nota que as outras matrizes têm que ser conhecidas, né? C de K tem que ser conhecido, R de K tem que ser conhecido, né?
para todo instante de tempo. Então a gente precisa obter essa matriz de autocovariância do erro intermediário, né? Nota que a gente começa o processo interativo, né, com P0 de 0. Né? A gente vai ter que definir uma estimativa ótima x chapéu 0 de 0 e associado a essa estimativa ótima um P0 de 0, mas o que aparece aqui é o P, né, K-1 de K. Nota que a recursão de Kalman, né, começa para K maior ou igual a 1. Tá? E a gente começa com P00. Né? Para obter aqui o P K-1 de K, né, suponha K igual a 1, então vai ser P0 de 1 com o P0 de 0, que é a minha condição inicial para rodar a recursão. Então, preciso ter a relação entre Pk-1 de K com Pk-1 de K-1. E a gente faz isso, né? A gente faz isso analisando o erro da estimativa intermediária. E a gente sabe que esse erro de estimativa intermediária tem matriz de autocovariância Pk-1 de K, que por definição, né, é o valor esperado do produto, né, Ek-1 de K pelo transposto dele. Substitui aqui o Ek-1 pela expressão que a gente viu anteriormente, né, e a transposta dela, faz a multiplicação, cada termo desse aqui tem duas parcelas, a gente vai terminar então com 4 parcelas depois da multiplicação, vai aplicar o valor esperado, comutar o valor esperado aqui com os operadores lineares matriciais, que são determinísticos, né, e a gente vai acabar obtendo aqui as 4 parcelas. Né, A que multiplica esse valor esperado, que multiplica A transposto, e esse valor esperado aqui, né, por definição, é a matriz de autocovariância do erro ótimo em K-1, ou seja, Pk-1 de K-1. A segunda parcela é menos A que multiplica esse valor esperado aqui, que a gente viu anteriormente que é igual a 0. A gente faz a mesma análise que a gente fez antes das dependências lineares desse erro. Esse erro vai ser dependente de x de K-1, linearmente, né? E que é função linear de x0, função linear de w, função linear de v, até K-2. Né? São todos ortogonais aqui a w em K-1. Mesma coisa para a terceira parcela, é esse valor esperado vezes A transposto, e esse valor esperado aqui é igual a 0. A gente fez a mesma análise e viu que esse aqui é igual a 0. Né? E a quarta parcela é o valor esperado de w de K-1, que multiplica o transposto dele, né? Que por definição é o Q de K-1. Então a gente consegue relacionar então a matriz de autocovariância do erro intermediário com a matriz de autocovariância do erro anterior, ótimo, em K-1, através dessa expressão aqui. Ou seja, para K igual a 1, começando a iteração de Kalman, né, esse cara aqui é o P0 de 0, né, e fazendo essa conta eu encontro aqui o P0 de 1, e que eu preciso para calcular aqui a matriz de ganho de Kalman, tá? E obter a estimativa pós-assimilação. E para continuar as iterações, eu também preciso relacionar, né, já que é um processo interativo, o Pk de K com o Pk-1 de K. Omitindo novamente a dependência de K, né, eu vou escrever o Ek de K, né, então estou omitindo a dependência aqui do K, vai ser igual a M, que multiplica o erro da estimativa intermediária em K, mais G, que multiplica V. E daí a gente consegue obter a relação entre Pk de K com Pk-1 de K. O que eu vou fazer? Quem é o Pk de K? O Pk de K, por definição, é o valor esperado de Ek de K pelo transposto dele. Né? Vou substituir o Ek de K por essa expressão aqui e o E transposto pelo transposto, que é essa expressão aqui. Cada colchete desse aqui tem 2 parcelas. Então a gente encontra essas 4 parcelas aqui, aplica o valor esperado, faz as comutações, de modo que o valor esperado seja aplicado aos componentes estocásticos. E a gente vai ter então a primeira parcela, que vai ser M, que multiplica esse valor esperado, que multiplica M transposto. E esse valor esperado, por definição, é o Pk-1 de K. Mais M, que multiplica esse valor esperado, que multiplica G transposto. E esse valor esperado aqui é igual a 0, pela análise que a gente fez anteriormente, nos casos similares. Né? Mais terceira parcela, que é G, que multiplica esse valor esperado, que multiplica M transposto. E esse valor esperado é igual a 0 pela análise que a gente fez anteriormente. Mais a quarta parcela, que é G, que multiplica esse valor esperado, que multiplica G transposto. E esse valor esperado, né, de V de K, que multiplica V transposto de K, é o R de K. Então, a gente consegue relacionar o Pk de K, ou seja, a matriz de autocovariância
do erro final, ou erro pós-assimilação, com a matriz de autocovariância do erro intermediário. Então, a gente obtém essa relação aqui. A gente pode simplificar essa relação substituindo o G que a gente encontrou antes, tá? A gente tem aqui o PK de K dado por essa relação, que a gente viu no slide anterior, né? Se a gente olhar lá o slide 18, né, a gente vê que GR foi dado por essa expressão aqui, né, onde a matriz M é I menos GC. Né? Se a gente substituir, né, o GR na expressão que a gente acabou de encontrar, né, a gente vai ter P de K vai ser igual a M, que multiplica PK-1 de K, M transposto, aqui, né? GR, eu vou substituir aqui por M, tá? Que multiplica PK-1 de K, C transposto, G transposto. Tá? A gente observa aqui que MP, né, aparece aqui multiplicado à esquerda, coloca esse cara em evidência. Né? Ao colocar MP em evidência, eu tenho aqui entre colchetes M transposto mais C transposto, G transposto. E essa expressão aqui é a matriz identidade. Né? Nota aqui, né, que a matriz identidade vai ser igual a quê? A M mais GC. O transposto da matriz identidade é a própria matriz identidade. Então, essa matriz aqui é a matriz identidade e a gente conclui aqui, né, que o PK de K é igual ao M que multiplica PK-1 de K, que é uma expressão mais simples do que essa aqui. Né? Então, a gente obtém a expressão 18 que relaciona a matriz de autocovariância do erro final com a matriz de autocovariância do erro intermediário. A gente precisa, né, dessa relação para poder fazer a recursão e iterar entre as etapas de predição e assimilação e a gente parar as iterações. Então vamos lá. Resumo do filtro de Kalman desde a inicialização até as duas etapas de predição e assimilação. Como é que fica a inicialização? A gente lembra, né, que de fato o x em 0 é uma variável aleatória, né, e a gente tem que ter uma estimativa ótima, x chapéu 0 de 0. Tá? A gente vai ter que arbitrar uma estimativa ótima, né? A gente vai ter que partir de algum ponto inicial. Então a gente vai definir o x barra 0 como o valor esperado de x0 e vai arbitrar, né, que o x chapéu 0 de 0, ou seja, a estimativa ótima em 0 vai ser igual ao x barra. É o melhor que a gente pode fazer, na falta de, né, de uma outra opção. E essa estimativa ótima, x0 de 0, vai ter matriz de autocovariância dada por essa expressão aqui, que é dada por definição. Né? É o x0 menos o valor médio dele, né, multiplicado pelo transposto dessa expressão. Muito bem, então a gente tem definido aqui as duas condições iniciais, o x chapéu 0 de 0 e o p0 de 0. Com essas duas condições iniciais e com as fórmulas que a gente viu antes, a gente consegue rodar a iteração do filtro de Kalman. Como é que fica a recursão ou a iteração do filtro de Kalman? Para cá, é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Duas etapas estão aqui, propagação ou predição, com as duas fórmulas que a gente viu antes, né? A gente vai obter a estimativa intermediária. Nota que para obter a estimativa intermediária, eu preciso da estimativa ótima em K-1. A gente começa né, com K igual a 1 aqui, então eu preciso do x chapéu 0 de 0, que eu obtive lá na inicialização. Aí eu faço o cálculo, né, da matriz de autocovariância do erro intermediário associado a essa estimativa aqui, que depende de quem? Do P0 de 0. Né? Daí a gente precisa da relação entre essas duas matrizes de autocovariância. Né? Faço o cálculo usando essa expressão, né, do PK-1 de K em função do PK-1 de K-1, e aí passo para a etapa de assimilação. Observo Y, uma vez que a gente observou Y, faço o cálculo da matriz de ganho de Kalman, que é o G de K. Nota que ele depende de quem? Do PK-1 de K, que eu obtive aqui. Né? E as outras matrizes eu preciso saber de antemão. Eu preciso conhecer o modelo para todo instante de tempo e preciso conhecer a caracterização dos processos W e V. Então, preciso conhecer aqui o R, né? E no cálculo aqui do P, né, eu também preciso conhecer o Q, para todo instante de tempo. Essas matrizes, né, de autocovariância dos processos W e V. Né? Uma vez calculada a matriz de ganhos de Kalman, eu atualizo a estimativa através da fórmula que a gente viu. É a estimativa intermediária mais o ganho de Kalman, que multiplica quem? Y menos Y chapéu. E o Y chapéu aqui a gente viu, que é C de K, que multiplica a estimativa intermediária que a gente calculou na etapa anterior. Feita a atualização, eu vou voltar para a etapa de predição. E na etapa de predição,
Em particular aqui eu preciso de quem? Agora do Pk-1 de K-1. Eu comecei em P0 de 0, agora eu preciso do P1 de 1. Né? Então eu atualizo aqui, né, o Pk de K. Para K igual a 1, estou começando em K igual a 1. Então eu vou obter aqui o P1 de 1, né? Dado pela expressão que a gente viu antes, né? Que é dado em função desse P aqui, né? Que eu conheço. Eu fecho, né, o processo interativo. Calculo esse cara aqui, volto para a etapa de predição e propagação, calculo o x, né, com base na estimativa que eu acabei de obter, né? Ela entra aqui, o valor que eu calculei aqui volta para esse ponto aqui, e esse valor que eu calculei aqui, né, vai ser usado aqui, né, para calcular esse cara aqui. E esse cara aqui vem para cá, né, para aqui, né, e a estimativa intermediária é utilizada aqui e aqui. Então, fecho o ciclo iterativo e eu vou, né, obtendo as estimativas aqui, x chapéu k de k, né, para k maior ou igual a 1, até resolver parar as iterações. Então, isso fecha, né, digamos, essa introdução básica, né, ao filtro de Kalman. Agora fica a pergunta, né, como é que fica a questão da estabilidade, né, do filtro de Kalman? Eu quero saber se a estimativa provida pelo filtro de Kalman converge em algum sentido para o valor x de k. Então pode-se mostrar, a gente vai falar apenas superficialmente, apresentar o resultado sem qualquer tipo de demonstração aqui, tá? Pode-se mostrar que o sistema 1 que a gente viu antes, né, atendendo aquelas condições indicadas no slide em que a gente definiu o sistema 1, né, vamos rever aqui, essas condições aqui, né, se essas condições aqui forem atendidas, tá, pode-se mostrar que se o sistema 1, né, atendendo às condições que a gente acabou de revisar, for uniformemente observável e uniformemente controlável, e se P0 for positiva semidefinida, então o filtro de Kalman é exponencialmente estável. Nota que a gente não viu no curso, né, os tópicos de sistema uniformemente observável nem uniformemente controlável. A gente não viu esse sentido de observabilidade e controlabilidade, né? A gente viu que era um sistema observável, completamente controlável, no caso de um slit, né? Não viu no caso do sistema variante no tempo, mas não viu a questão aqui do uniformemente observável nem uniformemente controlável. Isso tem a ver com limites que têm que ser impostos às matrizes gramianas de observabilidade e controlabilidade, tá? Bem en passant aqui, tá? Mas se o sistema for uniformemente observável e uniformemente controlável e atender aquelas condições que a gente indicou lá no início da videoaula, então o filtro de Kalman é exponencialmente estável. Também a gente não viu no curso nesse conceito de estabilidade exponencial, né? O que é um sistema exponencialmente estável, né? A gente viu estabilidade assintótica, tá? Mas se a gente analisar aqui o erro EK de K em função do erro EK-1 de K, a gente faz isso substituindo a expressão 8 na expressão 13, né, e consegue obter o EK de K em função do EK-1 de K-1. Né? Se a gente fizer isso, a gente obtém essa expressão aqui. Né? O EK de K vai ser essa matriz aqui, tá? Que eu vou denotar por T de K-1, que multiplica o erro EK-1 de K-1, mais essas outras duas parcelas aqui que dependem de W e de V. Por que eu ressaltei, né, essa parte aqui em vermelho? Porque essa parte em vermelho seria a parte relacionada à equação de diferenças homogênea, né? Do erro no instante K, ótimo, né? Contra o erro no instante K-1, ótimo. Tá? Essas duas parcelas aqui poderiam ser consideradas como um forçante, né, da parte não homogênea dessa equação de diferenças. Tá? Então, se a gente estudar aqui a parte homogênea do sistema, né, a parte intrínseca do sistema, que tem a ver com a estabilidade. Né? Essa parte aqui a gente não tem controle, né, sobre o que acontece com W e com V. Tá? Ou seja, eu gostaria, né, que a dinâmica associada à parte homogênea, né, fosse tal que o erro, na média, fosse para zero. Tá? Agora, se os processos W e V forem persistentes, ou seja, tiverem energia não nula ao longo do tempo, não tem como a gente zerar o erro. Né? Eles vão estar dependentes aqui de um W com energia persistente e um V com energia persistente. Isso supondo também que não haja cancelamento, né, entre os dois processos aqui. Tá? Então, se a gente definir essa matriz aqui, né, como T de K-1, a parte homogênea dessa equação de diferenças tem matriz de transição de estados definida, como a gente viu antes, por φt de K0,
dado pelo produto aqui, T de K-1, T de K-2 até o T de 0. Então, quando a gente está falando aqui que o filtro de Kalman é exponencialmente estável, o que a gente quer dizer, né, é que a norma dessa matriz de transição de estados é menor ou igual a esse produto aqui, de C1 que multiplica E elevado a menos C2 que multiplica K, isso para K maior ou igual a zero e para C1 e C2 reais positivos. Ou seja, a norma da matriz de transição de estados, dada por essa expressão aqui, ela está sempre menor ou igual a essa exponencial decrescente. O que isso significa, né, do ponto de vista prático? Esse erro convergeria para zero, dada essa dinâmica aqui. Agora, se a gente tiver W de K e V de K como processos com energia não nula, né, não tem como a gente zerar esse erro. Né? Isso aqui vai a zero, assintoticamente, e a gente vai ficar dependente dessa parcela aqui da parte não homogênea da equação. A gente não tem nada a fazer aqui, a não ser estudar, por exemplo, né, a possibilidade de a matriz de ganhos de Kalman amplificar aqui o ruído. Isso não é desejável, né? A mesma coisa. Pode ser que essa matriz aqui acabe amplificando, né, esse processo aqui W de K. Também isso não é desejável, mas também a gente não vai estudar isso aqui nessa videoaula. A formulação que a gente viu para o filtro de Kalman permite a gente projetar o chamado preditor de Kalman. E qual é a ideia do preditor de Kalman? A ideia é a seguinte: eu observo, né, y de 0 até y de L, ou seja, uma batelada de observações aqui, né, L mais uma observações. Eu obtenho as estimativas ótimas aqui até o x chapéu L de L, ou seja, estimativa ótima no instante L, observando aqui os y, né, de 0 até L. Mas suponha que eu parei em L, porque eu não tenho como obter informação sobre y no futuro. L é o meu instante presente, mas eu quero fazer uma predição sobre o que acontece com x, né, para instantes posteriores a L, sem observar y aqui posteriores a L. Tá? Então, sem outras observações de y, só tenho essas aqui até L, suponho que o L seja o nosso tempo presente, eu quero fazer uma predição para o futuro, né? Eu quero uma estimativa ótima para o estado no instante L mais P, para P positivo aqui, inteiro positivo, né? E que seja ótima. Qual é a solução para isso? Né? É a gente rodar a recursão de Kalman, né, de K de 1 até L, usando as etapas de predição e assimilação. De L para frente eu não rodo mais a etapa de assimilação, porque eu não tenho Y, né, de L mais 1, L mais 2 até L mais P. Então, se eu não tenho as novas observações, né, para instantes K maiores do que L, né, eu não tenho como rodar a etapa de assimilação. Então, eu vou considerar, né, que as estimativas ótimas serão aquelas produzidas apenas pelas estimativas intermediárias. Voltando aqui, né, aos nossos dois estágios, né, eu parei em L, né, obtive aqui, né, uma estimativa x chapéu L de L, tá? E agora não tem mais novas observações, né? Volto aqui para a etapa de propagação, obtenho aqui o xL de L mais 1 e não preciso mais rodar nada daqui para frente, né? Porque esse P K-1 de K é calculado aqui para poder ser usado na etapa de assimilação, que eu não vou usar mais. Então, o x chapéu, né, L de L mais 1, eu vou usar novamente aqui como estimativa ótima. E usando aqui o x chapéu L de L mais 1, eu obtenho aqui o x chapéu L de L mais 2. E vou rodando assim, né, para obter as estimativas intermediárias ótimas, sem passar pela etapa de atualização. Então, é essa a ideia do preditor de Kalman, né? Então, nota que a gente pode, né, fazer a predição usando essa equação de diferenças, matricial vetorial, né, em que o xL, nota que o L é fixo aqui, né? Parei em L e não mudo mais o subscrito aqui L. O x chapéu L de L mais 1 vai ser igual a de L, que multiplica o x chapéu L de L mais BL de L. Eu vou atualizando aqui, tomando as estimativas intermediárias e reaplicando aqui novamente como se fossem as estimativas ótimas, né? E calculando as estimativas intermediárias ótimas até o instante L mais P que eu quero. Esse tipo de abordagem é utilizado, né, quando a gente tem, por exemplo, previsão do tempo, né? Eu tenho as informações sobre o estado, né, da atmosfera, etc., das variáveis envolvidas na previsão do tempo, até o que eu observo de fato no instante L e quero fazer uma previsão daqui a 5 dias, né, do que vai acontecer, como é que está o estado, né, que vai me dizer aqui uma informação sobre o tempo daqui a 5 dias, né, mas eu não tenho, né, as observações, né, sobre as medidas meteorológicas daqui a 5 dias. Né? Só vou ter isso daqui a 5 dias. Né? Então, eu quero fazer, de fato, uma predição.
Então é isso que eu vou fazer, né? Considerando o que eu conheço, né, sobre as variáveis de interesse do sistema, do modelo do sistema, até, né, o instante L, eu vou obtendo a predição do estado do sistema P instantes de tempo para frente, rodando essa recursão só da parte da etapa de propagação ou predição. E a gente viu, né, lá no início, né, que essa equação de diferença tem como solução geral para K igual a L mais P, né, dado por essa expressão aqui, onde φ é a matriz de transição de estados da mesma forma que a gente definiu antes. Então a gente consegue calcular, né, o x chapéu L, né, nota que o L está fixo de L mais P, né, usando essa expressão aqui, né, em que essa matriz de transição de estados vai depender aqui apenas da matriz A. Isso aqui vai ser A de L mais P menos 1, que multiplica A de L mais P menos 2, assim por diante até A de L. Definição clássica da matriz de transição de estados. E como a gente viu antes, né, essas estimativas intermediárias, elas são ótimas, né? O erro dessas estimativas intermediárias atende, né, às propriedades P1, P2 e P3. Outro método que está associado à formulação de Kalman é chamado de suavizador de Kalman. Tá? Qual é a ideia do suavizador de Kalman? A ideia é a seguinte, né? Eu observo uma batelada de observações, né, de y de 0 até y de i, né, e obtenho, né, as estimativas ótimas x chapéu i de i, né, de i de 1 até L, né? Uma batelada de observações aqui, de L observações. E desse conjunto de observações e das respectivas estimativas, não só as finais aqui como as intermediárias, né, eu quero refinar as estimativas x chapéu i de i para valores anteriores a L. Exemplo, suponha que eu esteja no instante L igual a 10. Né? Eu observei y aqui de 0 até y de 10, calculei aqui as estimativas ótimas, né? xi de i, né, de i de 1 até 10. Nota que o x chapéu 10 de 10 foi obtido a partir, né, do conjunto de observações y de 0 até y de 10. Mas lá atrás, quando eu estava no instante 2, né, o x chapéu 2 de 2 foi obtido utilizando apenas, né, o conhecimento de y de 0 e y de 2. A expectativa que a gente tem, né, que uma vez que a gente tenha observado, né, esse conjunto de 0, y de 0 até y de 10, se a gente olhar todo esse conjunto, né, pode ser que a gente consiga uma estimativa mais refinada para quem? Para o x chapéu em 2. Então a ideia do suavizador, né, é de fato a gente observar, né, o y de 0 a 10 e estimar o estado no instante 2 menor do que 10. Essa é a ideia, né? Como a gente tem mais acesso a informações sobre o que aconteceu na saída do sistema, né, uma janela de tempo maior, posterior ao instante no qual a gente quer estimar o estado, a expectativa que a gente tem é que o erro associado a essa estimativa no instante 2 refinada tenha uma variância menor do que o erro original pelo estimador de Kalman. Ou seja, a expectativa é que, por exemplo, o erro associado à estimativa x chapéu 10 de 2, ou seja, o que significa x chapéu 10 de 2? Que essa estimativa no instante 2 foi obtida usando y de 0 até 10. Né? Que essa estimativa tem um erro menor, né? Ou tem uma variância menor do que a estimativa x chapéu 2 de 2. O suavizador de Kalman é classificado em 3 tipos. Né? O primeiro é o intervalo fixo, que é uma formulação mais geral. O suavizador do tipo ponto fixo e também atraso fixo, que podem ser formulados como casos particulares aqui do intervalo fixo. Então a gente vai ver aqui intervalo fixo, formulação do intervalo fixo, uma das formulações para intervalo fixo, não é a única, tá? E vai ver que a gente pode aplicar essa formulação aqui para resolver os casos aqui do suavizador para ponto fixo e atraso fixo. Não necessariamente de forma ótima. Então como é que fica o suavizador de Kalman para intervalo fixo? Né? É um suavizador em 2 passos. Em que a gente vai ver aqui uma proposta feita por esses 3 autores. Então qual é a ideia? Eu rodo o filtro de Kalman de y de 0 até y de L, observando y de 0 até y de L, tá? Vou obter as estimativas ótimas x chapéu i de i, assim como as estimativas intermediárias x chapéu i menos 1 de i, e vou obter e guardar essas estimativas em memória, assim como as respectivas matrizes de autocovariância, né? O pi de i e o pi menos 1 de i. E agora eu vou denotar por x cuia L de i, ou seja, a estimativa refinada, o cuia vai denotar para a gente refinada, o L no subscrito
vai informar para a gente que a gente obteve essa estimativa usando essa faixa de valores de y, esse intervalo de observações, e o i aqui, menor do que L, vai indicar um instante de tempo da estimativa refinada. Então, nota aqui que o i vai ser varrido para valores de 1 até L menos 1, sempre em instantes anteriores ao valor L aqui, da última observação que eu obtive quando eu estava rodando o filtro de Kalman. Não vou fazer a demonstração formal, só vou mostrar aqui qual foi a formulação proposta, né, por esses três autores. O que eles propuseram? Eles propuseram o seguinte, fazer para i de L menos 1, L menos 2, né, i decrescendo aqui de L menos 1 até 1, obter a estimativa refinada recursivamente, né, partindo de uma condição inicial que é a seguinte, o x cuia L de L igual ao x ótimo L de L. Né? Esse cara aqui obtido pelo filtro de Kalman, né, após a etapa de assimilação em que eu observei o y de L. Muito bem, aí eu calculo, né, para essa faixa aqui, i igual a L menos 1 decrescendo de uma unidade até 1, eu faço essa conta aqui. O x cuia L de i vai ser o x chapéu I de i mais uma matriz f de i que multiplica aqui essa diferença entre o x cuia L de i mais 1 menos o x chapéu I de i mais 1. E quem é essa matriz f de i? Essa matriz f de i é dada por essa expressão aqui. Vai ser o pi de i, que multiplica a transposto de i mais 1, que multiplica o pi inverso de i mais 1. Nota, né, que A eu tenho que conhecer, né? E essas matrizes P eu guardei, né? As matrizes de autocovariância dos erros das estimativas eu guardei em memória. Né? Então, consigo calcular aqui a matriz F. E nota aqui, né? Para I igual a L menos 1, eu tenho aqui o x cuia L de L menos 1, que é a estimativa refinada por um instante aqui em L menos 1. Vai ser quem? Vai ser o xi de I, ou seja, vai ser a estimativa ótima em L menos 1, obtida lá pelo filtro de Kalman, que eu guardei. Né? Mais FI, que eu tenho como calcular aqui embaixo, que multiplica, né, a diferença entre essas duas estimativas aqui. Essa estimativa aqui quem é? É o x cuia L de I mais 1, mas o I é igual a L menos 1, então isso aqui é x cuia L de L, que é a condição inicial. Né? O x cuia L de L é a estimativa ótima no instante L, que eu defini como condição inicial. E menos quem? Menos x chapéu I de I mais 1, ou seja, x chapéu L menos 1 de L, que é a estimativa intermediária, né? Que eu também computei lá quando eu rodei o filtro de Kalman e guardei. Refino essa estimativa e ela vai, na próxima iteração, ser plugada aqui. Tá? E os outros elementos aqui eu tenho guardados porque eu computei anteriormente. Então, consigo fazer o refinamento dessas estimativas para x nos instantes i, né, de 1 até L menos 1, de trás para frente. E qual a vantagem disso? A vantagem é que a gente consegue obter estimativas de x refinadas, cujo erro, né, de estimativa tem uma variância menor do que aquela obtida pelo filtro de Kalman. Se a gente definir aqui o erro cuia L de i como erro entre a estimativa refinada no instante i menos o valor real do estado, a gente pode mostrar, né, que o erro da estimativa refinada tem matriz de autocovariância, que eu vou denotar por P cuia L de i, dado por esse valor esperado, que vai ter norma menor, né, do que o PI de i, a matriz de covariância das estimativas do filtro de Kalman. E o P cuia L de i, que é dado por esse valor esperado, é dado por essa expressão 23. Ou seja, P cuia L de i é PI de i, matriz de autocovariância da estimativa ótima em i, da estimativa de Kalman, menos FI, que multiplica essa diferença entre essas duas matrizes de autocovariância, que multiplica F transposto de I para I aqui menor do que L, ou seja, para I igual a L menos 1, L menos 2 até 1. Dá para fazer isso recursivamente. O que a gente quer mostrar é que essa matriz aqui, né, tem norma menor do que essa matriz aqui, ou seja, a gente está reduzindo a variância do erro associado às estimativas refinadas em relação àquelas de Kalman. Tá? Então a gente precisa mostrar que essa parcela aqui, né, é uma matriz positiva semidefinida. A gente tem um menos aqui, a gente consegue demonstrar, né, se essa parte aqui for positiva semidefinida, que a gente está reduzindo a variância dessa matriz aqui em relação a essa aqui. E que informações a gente tem?
Do filtro de Kalman, a gente tem informação que a matriz de autocovariância do erro ótimo final pós-assimilação em I, ele é menor ou igual ao erro intermediário em I. Aqui eu não tinha atualizado, não tinha assimilado ainda. Quando eu assimilei, eu reduzo a variância. Dá para mostrar isso formalmente, que o PI de I é menor ou igual ao PI menos 1 de I. E nós inicializamos o suavizador de Kalman, né, com o x cuia L de L igual ao x L de L, chapéu. Né? Então, P cuia L de L vai ser igual ao PL de L, da inicialização que a gente fez aqui atrás. Né? Então, para I igual a L menos 1, né, PL menos 1 de L, né, menos quem? P cuia L de L. Né? O P cuia L de L é igual ao PL de L. Né? Por Kalman, a gente sabe que essa matriz de autocovariância, né, é menor do que essa aqui. Abuso de linguagem da minha parte. Né? De forma que essa diferença aqui é uma matriz positiva semidefinida. Né? E o produto aqui, F transposto, não muda, né, essa propriedade aqui. De forma que esse termo aqui continua sendo maior ou igual a zero, né, o que faz com que essa matriz de autocovariância aqui seja menor do que essa aqui. Para I igual a L menos 1, esse cara aqui é maior ou igual a zero, esse produto total aqui também é maior ou igual a zero, de forma que o P cuia L de L menos 1 é menor, né, do que o P L menos 1 de L menos 1. É o que a gente está indicando aqui. E isso aqui, né, por Kalman agora, né, o PL menos 1 de L menos 1, né, ele é menor ou igual ao PL menos 2 de L menos 1, por essa relação aqui. Né. Se a gente continuar a recursão, né, a gente verifica, né, que essa diferença aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. De modo que a gente consegue garantir que o P cuia L de I é sempre menor ou igual ao PI de I. Ou seja, o erro da estimativa refinada tem variância menor ou igual ao erro da estimativa de Kalman. Então pode ser vantajoso rodar o suavizador de Kalman, ao custo, né, da gente ter um atraso, né, porque eu estou fazendo uma estimativa em I, né, e observando em L que é maior do que I. Então eu não posso fazer em tempo real ou tenho que me contentar com um tempo real a menos de um atraso. E além disso, né, eu preciso de fazer mais contas aqui, né, o que implica um aumento de complexidade computacional para obter essa estimativa refinada com variância menor. Né? E qual é a ideia do suavizador de Kalman do tipo ponto fixo? Né? A ideia é a seguinte, eu observo uma batelada de saídas de y de 0 até y de L, obtenho e guardo as estimativas ótimas x chapéu I de I, estimativas de Kalman, né? E defino aqui um ponto fixo, K igual a P, nesse intervalo, né, entre 1 e L, ou seja, o ponto P fixo ele está aqui entre 1 e L. E como o nome diz, o ponto é fixo. Né? Eu vou querer obter uma estimativa refinada em K igual a P, ao passo que eu vou observando novas observações para K maior do que L. Então, o que eu quero? Eu quero para K maior do que L, e de posse dessas novas observações para K maior do que L, obter uma estimativa refinada x cuia K de P. Nota que o K está aumentando aqui. Né? O tempo está passando, eu estou obtendo novas observações y de K, mas o ponto em que eu quero refinar a estimativa está fixo em K igual a P. Então, o número de observações que eu uso para obter esse x cuia K de P aumenta ao passo que o tempo passa. Muito bem, uma solução subótima, né, para resolver esse problema é rodar o suavizador de intervalo fixo e obter as estimativas refinadas aqui, x cuia K de K-1 até P, de trás para frente. Né? A solução não é ótima, né, porque eu estou computando uma série de estimativas refinadas que eu não preciso. Tá? E nem estou utilizando o fato de que existe uma recursão envolvida aí, né, de forma a aproveitar, né, valores que eu acabei de computar para poupar contas para a próxima iteração. E nota bem, né, o custo computacional cresce com um aumento de K. Né? Quanto mais passa o tempo aqui, né, para K maior ou igual a L, né, quanto mais longe de P eu estiver, maior vai ser o número de interações que eu vou ter que fazer. Não só para a passagem de obtenção das estimativas de Kalman, como também, né, retroagir,
né, de K até P para obter as estimativas refinadas, das quais eu vou só ficar com a estimativa no ponto igual a P. E há formas mais eficientes computacionalmente de obter essa estimativa refinada em K igual a P, né, em relação a essa solução aqui subótima de rodar o algoritmo de intervalo fixo. O suavizador de Kalman do tipo atraso fixo, né, também pode ser considerado um caso particular do intervalo fixo. Qual é a ideia? Novamente observo uma batelada de observações aqui, y de 0 até y de L, obtenho e guardo as estimativas ótimas x chapéu i de i, associadas a essas observações, via o filtro de Kalman, e vou definir um atraso fixo de P amostras, com P entre 1 e L. E o que eu quero? Eu quero, pelo instante K maior ou igual a L, e de posse de novas observações y de K, para K maior ou igual a L, obter uma estimativa refinada x cuia K em K menos P. O instante de tempo está passando, né? Mas eu vou, ao invés de fixar o ponto aqui em K igual a P, eu vou simplesmente fazer y de K menos P. Né? Eu estou fazendo uma estimativa refinada, mas com atraso fixo em relação ao instante final aqui, K, da última observação. Novamente, posso rodar o método suavizador de Kalman para intervalo fixo, né? P passos para trás e obter aqui a estimativa refinada desejada em K igual a P. É uma solução ótima? Não, né? Porque eu não estou aproveitando aí o fato de ter um processo recursivo da obtenção da estimativa refinada. A gente não vai tratar aqui, mas há formas eficientes de obter essa estimativa refinada sem aproveitar o que a gente viu do método do suavizador do tipo intervalo fixo. Então, nos dois casos aqui, há algoritmos otimizados, né, para obter essas estimativas aqui, tanto para o caso do atraso fixo, quanto para o caso do ponto fixo. Mas a gente não vai tratar esses algoritmos aqui. Então, isso encerra, né, essa introdução bastante superficial sobre filtro de Kalman e o suavizador de Kalman. A literatura sobre o filtro de Kalman é vastíssima, não para por aí, e é possível também aproveitar esse arcabouço que a gente viu da iteração de Kalman, da recursão do filtro de Kalman, para sistemas não lineares, tá? Envolvendo aí linearizações de funções não lineares no entorno das estimativas. Isso na literatura é chamado de filtro de Kalman estendido, que a gente não vai ver aqui porque está num curso de sistemas lineares, mas existem outras formulações aí baseadas em filtro de Kalman, e filtro de Kalman é utilizado aí de forma transversal numa série de problemas contemporâneos, né? Por exemplo, navegação de toda sorte, seja automotiva, seja de satélite, etc. Previsão do tempo, existe uma penca de aplicações contemporâneas que utilizam a formulação via filtro de Kalman.